Boa tarde, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje a gente vai dar sequência no nosso estudo do sistema digestório. Vamos iniciar então aqui mostrando uma lâmina. A gente vai continuar o sistema digestório e vai falar agora do estômago. Então a gente tem essa lâmina que ela vai demonstrar para a gente a junção gastrointestinal. Então, como a gente vai poder observar, nós temos uma região aqui de transição, né, do esôfago para o estômago. Então, o que a gente consegue observar? Uma área bem nítida, onde a gente tem um tecido epitelial estratificado, pavimentoso, não queratinizado, ainda presente no esôfago. E aqui a gente consegue observar um tecido epitelial cilíndrico, tá? Que é o tecido presente no estômago. Então aqui a gente vai conseguir identificar o tecido epitelial estratificado pavimentoso do esôfago e aqui o tecido do estômago. Então a gente consegue notar, né, bem nítido essa divisão aqui dos dois tipos de tecido. Então a gente consegue aqui na região do epitélio, a gente consegue identificar a região limítrofe. No entanto, a gente não consegue perceber o mesmo aqui na região da lâmina própria, nem da submucosa. Camada muscular também a gente consegue, a gente observa que ele não tem uma delimitação entre onde finaliza o esôfago e onde começa a região aqui gástrica. Então a gente não consegue observar isso. Bom, então a gente vai ter aqui o tecido epitelial estratificado, pavimentoso não queratinizado. Nós vamos ter o epitélio simples colunar, né, e suas respectivas glândulas, que a gente vai falar um pouco mais à frente. E nós vamos ter também o tecido, né, a muscular da mucosa, a região da submucosa, que está logo aqui abaixo, a região da muscular externa, né, a muscular interna, a muscular externa, e a região que a gente denomina de adventícia, que é composto por tecido conjuntivo, ok? Bom, então quando a gente identifica a, o estômago, quando a gente vai olhar uma lâmina aqui do estômago, aqui nós vamos ter uma coloração específica que a gente chama de paz, que ela vai corar basicamente as células mucosas, né? Então as células mucosas a gente vai conseguir observar aqui bem nítido. Para quem não sabe, as células mucosas, elas são células que elas produzem muco. Assim como as células caliciformes, elas têm essa capacidade de produzir muco para proteção do tecido, lubrificação e proteção desse tecido. No caso das células mucosas, esse muco ele é produzido para auxiliar, né, no dano, na diminuição do dano causado tanto pelo ácido clorídrico quanto pelas enzimas da digestão. Então, quando a gente observa esse tecido epitelial cilíndrico cúbico, né, corado aqui pela, pelo paz, né, pelo corante especial, o que a gente observa? Vários grânulos, várias colorações aqui róseos, né? Então, estou marcando aqui onde que está produzindo esse muco alcalino. Bom, o que a gente pode observar? Que basicamente essas células mucosas são células que estão aqui nessa região superficial, diminuindo então a produção de muco à medida que a gente adentra aqui nessa região glandular do estômago, né? Então, por que a gente tem essa diferenciação dessa região mais apical para essa região mais basal? Inicialmente, o estômago ele tem três regiões específicas dessa glândula. Uma região que a gente chama de istmo, né, que é essa região onde a gente tem basicamente células mucosas. Essas células mucosas elas vão produzir o muco para auxiliar nessa diminuição do dano causado pelo processo digestório. Nós vamos ter uma outra região que a gente chama de colo. Essa região, esse colo, ele tem, né, nós temos células também produtoras de muco, como a gente consegue observar. No entanto, nós temos também as células parietais.
Essas células parietais, elas são responsáveis por produção, né, dos imogênios, né, dos compostos que vão ser convertidos em enzimas do processo digestório. Além disso, nós vamos ter também células da mucosa, né, células parietais, e além disso, nós vamos ter uma outra região dessa glândula do estômago, que é o que a gente chama de corpo, né? Esse corpo ou fundo, nós vamos ter células parietais. No entanto, só uma correção. Células parietais, elas são produtoras de H+, Cl- e fator intrínseco, ok? E essas células que tem aqui na região, mais na região do fundo do corpo, né, na região aqui do fundo, elas são células principais e elas sim produzem pepsinogênio, que vai ser convertido em pepsina, por exemplo, ok? Bom, nessa região aqui também do corpo, nós vamos ter células enteroendócrinas, e essas células enteroendócrinas, elas vão produzir algumas substâncias, né, alguns hormônios, que vão estar associados com esse processo de controle da digestão. Então aqui a gente consegue observar, né, a gente não tem, na coloração do pás, a gente percebe que poucas células aqui são coradas por esse corante, então poucas células aqui produzem muco, mas eu queria salientar aqui que é bem interessante, é essa formação aqui onde passa a lâmina basal. Então a gente consegue observar, né, uma leve aqui delimitação, auxiliada obviamente por tecido muscular, né, mas aqui é a região onde passa a lâmina basal. E aqui nós vamos ter a camada muscular da mucosa, né? A gente vai ter a região muscular da mucosa. Bom, o que mais nós vamos ter nessas regiões aqui do estômago? Então já foi falado do istmo, do istmo, do colo e do fundo. E agora a gente vai observar os plexos, né, nervosos. Então a gente tem o primeiro plexo que a gente vai mostrar aqui, é um plexo submucoso, então a gente consegue observar que fica logo abaixo aqui desse tecido mucoso, então ele fica na região, na camada submucosa. Esse plexo, ele tem a capacidade de auxiliar, né, durante o processo de liberação aqui das substâncias produzidas por essas células. Então essas células, elas produzem as enzimas, produzem muco, e esse plexo, ele auxilia, esse plexo nervoso, ele auxilia então na liberação desses compostos aqui, bem como também auxilia na contração rítmica, né, do estômago. Então, como a gente sabe, nós vamos ter aqui na camada da submucosa, né, a gente vai ter tecido muscular, músculo liso, e essa estrutura então vai auxiliar na contração dessa musculatura, bem como liberação dos compostos produzidos pelas glândulas. Então o que a gente observa aqui? Basicamente o que a gente está identificando é um complexo nervoso, né? Então nós temos aqui células do sistema nervoso que auxiliam então nessa contração do estômago. Percebam que ao redor nós vamos ter muito tecido conjuntivo, né, muito tecido conjuntivo aqui denso, não modelado, né, rodeado aqui, rodeando aqui esse complexo nervoso. E logo aqui abaixo a gente vai ter um outro complexo nervoso, né, que é o complexo mioentérico. Como o próprio nome diz, mioentérico quer dizer que ele vai estar entre duas camadas de tecido muscular. Então nós vamos ter aqui o tecido muscular liso circular, né, que é externo, lembrando que isso aqui é externo. Então nós vamos ter o tecido muscular liso circular interno, nós vamos ter o complexo mioentérico e aqui nós vamos ter o tecido muscular longitudinal que vai estar na camada mais externa, ok? Então nós vamos ter, só recapitulando,
um tecido epitelial simples colunar. Este tecido epitelial simples colunar, ele vai se organizar para formar o que a gente chama de glândulas, que vai adentrar aqui nesse tecido, né? Essas regiões nós vamos ter uma região que a gente chama de istmo, uma região que a gente chama de corpo e uma região que a gente chama de fundo. Logo abaixo nós vamos ter tecido conjuntivo, nós sempre temos tecido conjuntivo auxiliando na conexão aqui do tecido epitelial com tecido muscular, então a gente sempre vai ter tecido conjuntivo. Entre essa camada de tecido conjuntivo nós vamos ter um plexo nervoso, é conhecido atualmente como plexo de Meissner, né? Logo abaixo nós vamos ter um tecido muscular liso, circular. Nós vamos ter o complexo mioentérico, deixa eu procurar ele aqui, complexo mioentérico, né? A gente consegue observar complexo mioentérico, e um tecido muscular liso longitudinal. E por último nós vamos ter aqui a camada adventícia, que é tecido conjuntivo também, que vai auxiliar na proteção desse tecido aqui do estômago. Bom, pessoal, então em relação ao estômago, basicamente é isso, né, que a gente tinha para falar. Nós vamos para a próxima aula, que a gente vai falar sobre intestino delgado, intestino grosso, e espero vocês lá. Muito obrigado.